Nós estamos vivendo numa era hoje em dia que não é novidade para ninguém que muitas dores físicas, até mesmo doenças, estão ligadas com aspectos emocionais, não é verdade? E isso que eu estou te falando não é nem um questionamento, isso é um fato. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais na relação entre dores físicas persistentes, doenças com aspectos emocionais, vem comigo nesse vídeo. Eu sou Manuel Augusto, eu sou o fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, sou especialista em cura e resolução de trauma e estresse pós-traumático, sou especialista em constelações familiares, regressões intrauterinas, pós-nascimento, entre tantas outras abordagens. E nesse vídeo aqui a gente vai falar desse tópico que realmente pode ser muito relevante para muitas pessoas, né? Sobre como dores físicas e até mesmo doenças estão ligadas a aspectos emocionais. Bom, vale uma ressalva aqui antes de qualquer explicação, caso você esteja enfrentando aí alguma dor persistente, uma dor crônica e uma doença, tudo que eu for dizer aqui, eu já estou deixando muito claro, você precisa procurar o seu médico especialista antes de qualquer outra coisa. Então entenda tudo que eu vou falar aqui como algo complementar, que pode complementar o seu processo, tá bom? Eu acredito que nós, seres humanos, nós somos sistêmicos, né? O que quer dizer isso? Bom, se o meu fígado começar a desenvolver algum problema, de repente o meu pâncreas pode sofrer alguma influência disso, o meu estômago, enfim, isso vai causar não só um sintoma físico, mas vai mexer com várias outras partes do meu ser. Quantas pessoas não estão com um problema? Nossa, aquela dor de cabeça. Então essa dor de cabeça, essa enxaqueca, ela vai lá no médico, o médico faz aquela série de exames, é muito importante constatar, né, realmente em exames o que está acontecendo aí. Quantas vezes a gente não ouve? Isso aí, a causa é emocional, mas e como que funciona essa tal dessa causa emocional? E por outras vezes, por exemplo, uma pessoa está com depressão e ela vai procurar um médico também, um médico psiquiatra, e ele receita ali alguns antidepressivos para ela, para que a bioquímica, né, dos neurotransmissores, ela mude. Isso é muito ok, mas a gente também sabe, né, só remédio não cura nada. A gente tem que explorar as causas emocionais por detrás disso. Então não é incomum no meu trabalho muitas pessoas me procurarem não só por sintomas emocionais, mas também por problemas físicos, por problemas que a pessoa vem enfrentando. Então eu vou te citar um caso aqui e é claro que você vai levar isso, né, para muitas outras esferas e você vai entender o que está acontecendo aqui. Certa vez eu trabalhei com uma pessoa que ela era uma bailarina profissional e ela estava com um problema no tendão da virilha, né? Então alguns médicos diagnosticaram o problema dela como tendinite, outros como estiramento do tendão, enfim, o diagnóstico e também nos exames lá mostrava tudo isso. Ela já vinha tomando remédios, né, há um bom tempo, fazendo um processo de fisioterapia, mas aquele sintoma ele não tinha uma remissão. Ele melhorava um pouquinho e ele voltava a piorar aí com força total. Até que alguns médicos, né, analisaram ela e falaram que se ela continuasse dançando ali, aquilo poderia se romper e não teria mais jeito, ela realmente teria que ficar um bom tempo parada. Mas ela era uma bailarina profissional, ela amava fazer aquilo e ela meio que não se conformou com isso daí. Na época eu tinha aberto um grupo de pessoas para explorarem, né, algumas dores físicas com relação a alguns aspectos emocionais. Através de um amigo ela chegou até mim e a gente começou a explorar esse sintoma. Então é óbvio que no tratamento médico ali ela teve vários diagnósticos, né? Então ela fez, por exemplo, ela fez uma ressonância, ela fez um ultrassom, ela procurou um outro profissional que fez um exame ali de apalpamento. Então o problema do estiramento aqui é porque não está alongado aquele grupo muscular. Então o problema do estiramento aqui é porque você vem forçando muito nesse movimento, enfim. Em cada especialista que ela procurava, né, eles começavam a expandir o diagnóstico, né? Então, a inflamação no tendão, óbvio que ela tomou anti-inflamatórios, ela fez até infiltrações, mas estava focada ali no sintoma. Começaram a expandir, não, então é o músculo aqui que está encurtado, não, é esse movimento que você precisa mudar. Enfim, mas tudo isso ainda não trazia uma melhora significativa, né? Até que um dos médicos chegou com esse diagnóstico que eu já falei para você. Quando ela chegou nesse grupo, nós começamos a usar esse sintoma como uma porta de entrada, né? Então, aqui vale algumas perguntas até para você explorar alguma condição que você esteja aí.
Quando a gente começou a explorar esse sintoma aqui, a minha pergunta para ela foi a seguinte, né? Como você se sente por ter este problema? Por quê? A gente vai acumulando questões emocionais. Ela já se sentia frustrada, triste, chateada, realmente com todas as tentativas que ela tinha feito, com muito medo de ter que parar de dançar. Então, tinham todas essas emoções que começaram a surgir aqui e nós começamos a dar espaço e a gente começou a utilizar mecanismos para processar essas emoções. Só que o curioso é que na medida que a gente trabalhava aqui, a gente foi caindo em outros contextos, né? Então, na medida que a gente trabalhava aqui essas emoções, já lá para uma segunda sessão, ela começou a se lembrar de questões aqui lá na infância, mais ou menos uns 12 anos, questões de autoestima ligada à prima, porque o corpo dela já era mais magrinho, né? A prima já tinha mais um quadril avantajado, o busto mais avantajado, e os meninos iam atrás da prima, não iam atrás dela, então já tinha aquele monte de frustração, já tinham aquelas chateações, e já tinham ali, inclusive, né, sentenças, crenças, aprendizados incorretos, incompletos, que iam acarretando ela, e é claro, para ser uma bailarina, o corpo dela era perfeito para uma bailarina, né, em termos, né, da leveza, do shape que o corpo de uma bailarina precisa ser. Já a prima dela não teria esse shape, por exemplo, né? Mas tudo isso não era o suficiente, a gente continuou explorando, foi encontrando questões ainda mais profundas aqui com 6, 7 anos, onde questões com o irmão, outras questões a gente continua explorando, chegamos aqui a questões com o pai, com a mãe, enfim. E nós, na medida que fomos explorando isso e dando voz a esses sentimentos, nota que a gente não estava mais falando do sintoma. Ok? Então na quarta sessão, por exemplo, né, as dores tinham melhorado muito e tinha trazido até outros aspectos para ela. Por que que eu já me tratei há tantos anos com remédio, como assim essa dor está cedendo agora, né? Então a gente teve que trabalhar até com essa parte dela que nem estava acreditando no que estava acontecendo, que era bom demais para ser verdade. Enfim, nós continuamos essa exploração, fizemos todo um trabalho terapêutico não focado no sintoma físico, mas focado em um monte de aspectos emocionais que foram surgindo a partir desta porta de entrada que nós nos utilizamos, ok? Então em cada sessão liberando emoções, óbvio, eu fazendo todo o meu trabalho ali, ajudando ela a encontrar novos significados, a perceber situações de formas diferentes e a liberar um monte de carga emocional que havia ficado presa, né? E em cada sessão realmente era uma surpresa para ela, nossa, eu nem imaginava que tudo isso estava aí. Ao fim de 5 sessões, né? Então isso, sei lá, durou quase 2 meses, né? Porque a gente espaçava um pouco as sessões, porque eu passava muitos exercícios, não físicos, mas do cunho emocional para ela ir praticando, e realmente ela estava muito engajada em amenizar esse sintoma físico, porque ela queria voltar a dançar. Então hoje ela está aí atuando em espetáculos, fazendo coreografias, ela realmente continuou, e esse problema aqui já não é mais um problema para ela, né? E é óbvio que em nenhum momento eu disse para ela excluir o tratamento médico, ok? Porque isso realmente é muito importante. Mas, em complemento, explorar tudo isso daqui, a gente ajudou o corpo a liberar muitas coisas. Existem muitas linhas, né, que dizem o seguinte, né, que cada órgão, cada lado do corpo, cada sintoma, ele tem um significado emocional correspondente. Presta bastante atenção nessa frase de Dan Millman. O corpo chora as emoções que nós não permitimos expressar. Então essa frase é tão assertiva. Dan Millman, ele foi um atleta olímpico, ele realmente tem uma carreira aí muito bacana, ele escreveu inclusive livros, né, que relata a trajetória dele, o quanto ele olhar para dentro ajudou ele a ser um atleta de alta performance mesmo depois de ter sofrido um acidente muito grave onde os médicos diziam que ele não voltaria mais a competir. Quantas vezes uma pessoa não vem com um problema, a minha enxaqueca, então o médico descobriu que é porque eu fico rangendo os dentes de noite. Aí ela vai lá no dentista, né, na parte da odontologia, que é responsável por isso,
e às vezes até melhora um pouco, mas de repente volta, ou a pessoa tem que dormir com aquela plaquinha. E muitos vêm procurar um tratamento complementar, né, para explorar em sua integralidade aquele sintoma, e a gente começa a descobrir, nossa, essa tensão no maxilar que acontece de noite, a gente usa isso como uma porta de entrada, né, a gente nem está mais aqui no nível da enxaqueca, a gente começa a perceber uma raiva reprimida de um último relacionamento, que a gente começa a vincular com um acontecimento lá de, sei lá, 15 anos de idade, que vai para 7 anos de idade, e tem muitas pessoas que podem chegar até mesmo aqui em questões dentro do útero. E exatamente isso, né? Muitas pesquisas já foram comprovadas aí que não é só o ar que a mãe respira, a comida que a mãe come, né? Os pensamentos que a mãe tem que afetam esse bebê, as emoções e todo o entorno da mãe vai afetando esses bebês em desenvolvimento, e segundo o trimestre que ele se encontra, segundo o período da gestação, dependendo do nível do impacto emocional na mãe, o feto também absorve isso. Então, quando teve a Guerra Civil Americana, por exemplo, eles fizeram uma pesquisa de mulheres que ficaram grávidas, onde os maridos, os companheiros foram presos, ou algum parente dessas mulheres estavam presos, então era uma situação bem difícil, e acompanhando esses filhos que nasceram, né, até uma idade avançada, 50, 60 anos, e eles perceberam que havia um fator em comum, e eles perceberam que muitas dessas pessoas haviam desenvolvido não só a depressão, mas diabetes e outras doenças, né, que eles começaram a linkar com esse período, porque pegavam mulheres, né, do mesmo período, só que não estavam vivendo em um momento tão difícil, não tiveram um trauma emocional na época tão impactante como esse primeiro grupo que eu disse. E as pessoas acompanhadas aí até a idade avançada, 50, 60 anos, sintomas que o outro grupo tinha, eles não tinham, né? Então começou-se a fazer um paralelo. Na verdade, existem muitas pesquisas atestando isso. De novo, nunca exclua o acompanhamento médico, mas é muito importante você saber que inclusive doenças, por exemplo, uma doença autoimune, ela tem alguns significados quando a gente começa a explorar os aspectos emocionais. O próprio sistema imunológico, ao invés de defender o corpo, ele identifica as próprias células como inimigas e mata as próprias células. Então, isso, né, na maioria das vezes está ligado a questões de autoestima, e é óbvio eu falar, uma questão de autoestima é uma questão muito global. A gente vai ter que explorar, investigar em cada pessoa quais foram os aprendizados, em que momento eles aconteceram, para daí então a gente começar um trabalho, né, de liberar aquelas condições, tá? É óbvio que não existem garantias, tá? Porque também vai depender muito da pessoa, mas eu nunca trabalhei com algum caso de uma dor crônica, com algum caso de uma doença, né? Óbvio, as pessoas têm o acompanhamento médico, porque senão eu me recuso a trabalhar com elas, a gente não pode assumir essa responsabilidade. E quando a gente vai complementar com aspectos emocionais, né, e a gente vai se desdobrando tudo isso, inclusive o tratamento médico, ele vai se desdobrando aí de formas muito diferentes, né? Existem diversos fatores do porquê isso acontece, e é óbvio que às vezes você está se perguntando, nossa, eu tenho essa doença, ao que isso corresponde? Eu acredito que mesmo que você encontre ao que isso corresponde, por exemplo, uma doença autoimune, está ligado à autoestima, por exemplo, não vai resolver o seu problema, tá? Porque é importante saber como a sua baixa autoestima, nesse caso particular aqui, ela foi desenvolvida, que tipo de crenças, que tipo de experiências, né? De repente chegando até dentro do útero, de repente também fazendo uma conexão aqui com o aspecto transgeracional. A gente sabe que inclusive aquilo que os nossos antepassados passaram, passa para nós, né? Os traumas deles passa para nós através do nosso DNA, de um campo morfoenergético que vai nos influenciando. Então realmente causas podem ser diversas, né? Por isso que é muito importante explorar. Mas aqui como um exercício básico para você praticar seria bastante interessante. Então você tem, né, esse sintoma. A pergunta aqui que eu fiz para essa moça, essa bailarina, é o mesmo, né? Como você se sente por ter essa doença? É óbvio, triste, chateado, magoado. Procure se aprofundar na emoção em questão, né? Cuidado com as primeiras respostas que vêm na mente, porque isso às vezes vem apenas de um piloto automático, de algo que você está tão acostumado a fazer. Então vá refletindo, pare pelo menos 15 minutos e vá escrever.
como eu me sinto por ter esse problema hoje. E vai escrevendo absolutamente todos os pensamentos que passam na sua cabeça, as emoções e muito mais do que isso, as sensações no seu corpo. E se você for se aprofundando, escrevendo, contextualizando tudo ali, você vai ver como você vai se aprofundando inclusive nos aspectos emocionais e para muitas pessoas, quem sabe, já não comece a surgir algumas questões aqui, né, lá de trás. Aí você vai começar a ver que tudo isso está relacionado, tá? E aí é óbvio, né, se você não tem habilidade, procure um terapeuta para te ajudar nesse processo. Então eu já fico aqui para te oferecer um convite, né, porque muitas pessoas com sintomas físicos, sintomas emocionais, né, com dores persistentes, até mesmo doenças, elas vêm procurar a gente. Eu recomendo o nosso treinamento Metamorfose. O que é isso? É uma experiência de 3 dias, onde um grupo limitado de pessoas, eu vou me reunir com eles e vou pegar na mão de cada um para a gente explorar, né, seja lá qual for o sintoma que estiver acontecendo com essa pessoa, tá? A gente vai explorar esses aspectos mais profundos e ali naqueles 3 dias eu posso utilizar todo o meu arsenal, toda a minha bagagem terapêutica ajudando essa pessoa. Quero deixar uma aspas aqui, tá? 3 dias é o suficiente para você curar esses seus problemas? Não sei, porque eu não sei do seu contexto, né? Então não existe esse tipo de garantia. Mas a gente pode dar todo o respaldo para uma continuidade e você continuar explorando. O que eu te garanto é que nós vamos chegar em raízes mais profundas. Você vai entender que esse seu sintoma é só o seu corpo, é só a sua alma, é só algo em você, né, pedindo socorro, porque muitas outras coisas estão acontecendo lá dentro, tá bom? Então era isso que eu queria dividir com você hoje nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Você sabe que eu não estou aqui para convencer ninguém de nada, então mais uma vez, Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse. Vou me despedindo com as minhas 2 frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites para você poder se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? Vou ficando por aqui, você já sabe, te vejo na próxima.